Então fala você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição aqui embaixo. Tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, reforça aí a tua inscrição, reforça também o teu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos, copie o link do vídeo aqui, compartilhe em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook e diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal. É sempre muito importante e também de graça a tua inscrição. Antes de falar do Vasco, quem vai falar é meu amigo Palpiteiro, trazendo palpites importantes dos jogos dessa sexta-feira, beleza? Fala comigo, Fala Palpiteiro. galera do canal Vasco Connection, aqui quem tá falando é o Palpiteiro e vim trazer pra vocês as 5 melhores oportunidades dessa sexta-feira, dia 30 de janeiro. Mas antes, sigam o Instagram do Palpiteiro, @palpiteiro_taon_, @o palpiteiro_taon_. Lá eu coloco todos os dias o palpite do dia, o palpite mais seguro do Palpiteiro. Inclusive estamos há 9 dias seguidos acertando, então não fica de fora, já segue o Palpiteiro pra você não perder nenhuma oportunidade, beleza? Nossa primeira dica, lá na Alemanha, Kohl versus Wolfsburg. Para esse jogo, ambas as equipes para marcar. Nosso segundo jogo, na Holanda, NAC Breda versus Twente. Para esse jogo, mais de 12 gols e meio. Nossa terceira opção, na Holandinha, segunda divisão da Holanda, Almere City versus Roda. Para esse jogo, um golzinho já no primeiro tempo. Nosso quarto jogo, Espanhol versus Alavés. Para esse jogo, eu quero um golzinho na segunda parte, um golzinho no segundo tempo. E para finalizar, lá na Itália, Lazio versus Genoa. Para esse jogo, eu quero um golzinho da Lazio. Lazio jogando dentro de casa é o favorito, eu quero só um golzinho. Não precisa nem ganhar, quero só um golzinho, beleza? Se você não tiver caneta e papel na mão para poder anotar agora esse palpite que eu dei para vocês, clica aqui no link fixado que está aqui na mensagem para você ir direto no meu Instagram. Lá vai já estar o palpite e o bilhete já linkado, só para você clicar e fazer, beleza? Tava com saudade de vocês. Brasileirão voltou, né? Voltou com tudo. Nessa primeira rodada eu não fiz nada, só tô analisando, mas a partir da próxima rodada aí já vem a dica do brasileiro para vocês, beleza? Que eu sei que vocês gostam. Tamo junto, Eduardo Ferrari. Tá vendo aí? Palpiteiro é um cara que estuda futebol, que vive de futebol, então um cara muito sério e com bilhetes de até 10 mil reais, hein? Muito bacana o que o Palpiteiro tem disponibilizado para a galera aqui do canal Vasco Connection. Repetindo, link do Palpiteiro fixado no primeiro comentário desse vídeo, jogos para maiores de 18 anos e aposte com responsabilidade, beleza? Olha aqui, gente. Muita gente, Eduardo, chateado ontem com a derrota do Vasco, do Mirassol e tal. Gente, sim, chateado por causa da derrota. Sou vascaíno, amo o clube, o Vasco perdeu de maneira bizonha, na minha opinião. Erros do próprio Vasco. O Vasco perdeu para o Vasco mesmo. Essa é a minha opinião sobre o jogo. O Vasco foi totalmente superior ao Mirassol. Foi um ataque contra a defesa o tempo inteiro. O Vasco fez 1-0 com tranquilidade. O goleiro Walter, da equipe do Mirassol, fazendo grandes defesas no jogo, fez grandes defesas. Na minha opinião, foi o melhor em campo, por conta das defesas, milagres, né? Em campo. Agarrou demais. Só não pegou pensamentos no jogo de ontem. O sistema ofensivo do Vasco, com Barros, Coutinho, Thiago Mendes, Rojas funcionando muito bem. Então, assim, o Vasco conseguiu explorar, por exemplo, a velocidade do Nuno, aberto pelo lado direito, e do Andrés Gomes, aberto pelo lado esquerdo. O setor ofensivo do Vasco funcionou muito bem. Claro, você vai falar, pô, Eduardo, mas faltou um pouco mais de capricho. Gente, eu acho que eu vou dar mérito aqui pro goleiro do Mirassol, pro Walter. Todo mundo conhece o Walter do Corinthians, agarrou muito, foi destaque do jogo ontem. Infelizmente, por erros em saídas de bola do Vasco, o Vasco acabou tomando 2 gols. Aí você vai perguntar, pô, Eduardo, mas tem que corrigir alguma coisa na cozinha? Tem que trabalhar um pouco mais essas saídas de bola. O primeiro gol, houve o erro da saída de bola, depois do arremesso lateral, uma bola cruzada para dentro da grande área, acabou desviando o Cuesta e uma infelicidade, gol dos caras, gol do Mirassol. No segundo gol, o segundo gol do Mirassol, um erro total da saída de bola da zaga do Vasco.
que precisa trabalhar um pouco mais, porque do meio para frente, o Vasco funciona muito bem. O meio-campo do Vasco, o Barros com o Thiago Mendes, pelo amor de Deus, eles jogam demais. E agora o Rojas jogando ao lado do Felipe Coutinho, achei perfeita a formação do técnico Fernando Diniz, que entrou em campo ontem com Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, foi muito bem o Puma, Cuesta e o Robert Renan na zaga, Lucas Piton, que está devendo, não tem jogado bem na lateral esquerda, um meio-campo com Thiago Mendes, Coutinho, Rojas, bem formado, ali na meiuca, e no ataque Nuno Moreira e também Andrés Gomes. Essa foi a equipe do Vasco em campo ontem. E aí você vai perguntar, Eduardo, mas com a chegada dos reforços, Fernando Diniz, dor de cabeça do Fernando Diniz é boa, na minha opinião. O Vasco contratou Brenner e Inestrosa. Estarão liberados já para o jogo contra a equipe do Madureira no próximo domingo, agora é Campeonato Carioca. Semana que vem, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E aí, dor de cabeça boa. O Brenner é titular, na minha opinião. O Vasco precisa de um centroavante. Ele é centroavante, com muita mobilidade, faz muitos gols, tem habilidade. E aí você ganha, o Fernando Diniz ganhou aquela dor de cabeça boa. Vou de Andrés Gomes, vou de Inestronza, vou de Brenner, vou de Nuno Moreira. Ele ganhou essa dor de cabeça boa, né? Pelo menos essa é a minha opinião. Então são reforços importantes pro comando de ataque. Eduardo, você acha que o Vasco precisa contratar fechar mais uma contratação? Sim, praticamente fechada. O Cuiabano, lateral esquerdo. Acabei de, entre aspas, criticar o Piton, que tem mais para entregar na lateral esquerda e mais uma vez fez um jogo que não foi honesto com o torcedor. Foi muito abaixo do Lucas Piton, que todo mundo conhece aqui. Então, assim, o Lucas Piton, na minha opinião, ontem ficou devendo, e o Cuiabano, campeão da Libertadores e também do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo, joga muita bola. Jogador muito agressivo, de muita velocidade, lateral que defende muito bem e chega bem no ataque também. É um lateral que pode chegar à seleção brasileira, e o Vasco investindo milhões, quase 40 milhões de reais no lateral esquerdo cuiabano. Outro reforço, o Spinelli. O Vasco fechou a contratação do Spinelli, também para o ataque. Então, ou seja, Eduardo, mas aí perdeu ontem. Gente, eu não vou resumir o trabalho feito, o planejamento feito pelo departamento de futebol junto com a diretoria e as contratações no jogo de ontem não, tá? Porque o time jogou bem, houveram falhas sim, mas o time foi bem no jogo. Falta de sorte, noite inspirada do goleiro Walter, e eu vi um Vasco diferente em campo. É justo afirmar isso aqui, pelo menos na minha opinião, não sei a sua. E tudo bem se a sua opinião for contrária. Mas eu vi um Vasco jogando bem ontem. Vou repetir, precisa corrigir a saída de bola ali no miolo de zaga. Isso é fato. Mas o time funcionando muito bem, está funcionando muito bem, principalmente do meio campo para frente. Vi alguns comentários ontem e fiquei assim, tá de brincadeira. Esse cara assistiu outro jogo. Porque eu, Eduardo, assisti um Vasco muito... Foi um ataque contra a defesa. Mirassol todo retraído, esperando o Vasco e saindo nos contra-ataques. Tanto que os gols que o Mirassol conseguiu fazer no Vasco foram 2 erros de saída de bola do Vasco. Erros do Vasco. Ponto. Não tem outro papinho, não tem outra questão envolvendo esse mais que inventam aí. Assim, não, mas que poderia taticamente... Taticamente o Vasco fez de tudo para vencer o jogo. O Vasco fez de tudo. O Vasco chutou, o Vasco teve... mas foi meio a meio a questão da posse de bola. Posse de bola não ganha jogo. Às vezes você tem 20% de posse de bola. Você chega 30 vezes no gol do adversário, marca 3, 4, 5 gols. Posse de bola não ganha jogo. É isso que eu falo aqui no canal. Então, futebol, gente, ele tem sorte, sim. Ele tem competência também. E ele tem, infelizmente, a falta de sorte, coisa que o Vasco teve ontem. Por 2 motivos. Erros, repetindo aqui, eu quero ser repetitivo. Erros, da saída de bola da zaga do Vasco e o goleiro Walter, repetindo aqui, gente, pelo amor de Deus. O Walter sempre agarrou bem, né? Desde a época de Corinthians. E ontem ele realmente fez grandes defesas no jogo. Enfim, Vasco deu mole, perdeu.
Agora são águas passadas, é pensar no Madureira, que é o Campeonato Carioca, é pensar no Campeonato Brasileiro, é pensar na Chapecoense na próxima quinta-feira, porque o Vasco está numa crescente, montando sim um bom elenco. O Admar Lopes tem feito um trabalho espetacular na questão contratação de jogadores, e está trabalhando bastante. Está aí, Cuiabano, né, o Spinelli, mais duas boas contratações. O Vasco realmente tem trabalhado bastante em cima de um planejamento feito, e o que é mais importante, o Vasco não sai do planejamento, independente de qualquer jeito, de qualquer coisa. O Vasco não sai do planejamento, e isso para mim é o que vale. Eu faço de tudo, mas eu não saio do meu planejamento. É o que o Vasco tem feito no cotidiano. Sobre venda da SAF, daqui a pouco, gente, daqui a pouco numa live ou até mesmo no vídeo, eu trago informações importantes. Então você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, porque eu vou trazer novidades sobre SAF, venda da SAF. Fica atento aí, fica ligado no vídeo, porque as coisas estão acontecendo e tem novidade, hein? Tem novidade. Então, deixa um like aqui no vídeo, acione o sino de notificações para todos os vídeos, para você estar recebendo esse vídeo no momento que eu subir o vídeo, gravar o vídeo, e reforça aqui embaixo a tua inscrição. Deixa essa força aí, deixa essa moral. Todo mundo chateado por conta da derrota, mas se cabe ali como uma certa tranquilidade, eu fico aqui com um bom jogo que o Vasco fez ontem diante do Mirassol. Beleza? Então é isso. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do Vasco. Um beijo no coração de todos vocês. Sou Eduardo Ferrari, aqui do Rio de Janeiro. Saudações vascaínas.